Muito obrigada. Eu tenho um prazer enorme de te ouvir, como colega, sim, porque é sempre muito instigante. Eu primeiro sempre aprendo muito, sobre como fazer pesquisa, como, eh, protocolos mesmo, como solucionar problemas de pesquisa, né, como observando, o que é concreto, né, porque nos é próximo, como me aproximar disso. E o que que é importante, né, na variedade, porque é difícil fazer a pesquisa empírica, né, você vai se expõe a uma realidade, né, como essa que você se expôs durante bastante tempo, e outras, e o que você vê é variedade, né, coisas acontecendo. E começar a erigir disso um problema de pesquisa, ou seja, o que que dessa observação eu vou descrever, né, depende de um número de decisões, né, do pesquisador sobre o que é significativo nisso que você está olhando, né, nessa variedade, nessa pluralidade que você está observando. E esse percurso que você descreveu, né, uma observação, que primeiro era uma observação mais silenciosa, digamos, né, depois, pelo passo do gesto etnográfico, ela se torna uma observação que conta com um componente dialógico que na sua pesquisa, revela uma possibilidade de intensificação dessa aproximação, né. E, mas o percurso que você descreveu é uma lição, né. Eu estava atenta a uma alteração legislativa, eu estava atenta a como isso impacta o funcionamento, as práticas no interior de uma instituição e os efeitos disso para os cidadãos brasileiros, como essas práticas revelam sobre os atores que compõem uma instituição, porque uma instituição, a gente sabe, não é um prédio, né? Se compõe de práticas regulares das pessoas que a compõem, né? E, então, comparar isso com outro lugar produz o que para o pesquisador? Que tipo de indagação, né? Revela o que sobre a realidade observada primeiro, né? O Brasil, Espanha e Brasil, nesse caso. É, e isso, esse tempo de exposição a isso, né, exposição reflexiva a isso, vai se apresentando para o pesquisador como um problema de pesquisa, alguma coisa que é digna de investigação, para que seja possível, primeiro, tornar público, né, uma descrição do que acontece, e depois a oferta de uma interpretação sobre o que acontece. As causalidades do que acontece, a história do que acontece, o presente do que acontece e perspectivas futuras, né, potencialmente reprodutoras do que acontece, né. Então, assim, muito resumidamente, me parece um protocolo aplicável, sabe. Aprender a fazer isso uma vez, né, te capacita a fazer isso outras vezes. Não a mesma coisa, nem sobre os mesmos problemas, né? Mas começar a resolver alguma coisa que é sofrível para qualquer pesquisador em formação, que é, eu vou estudar o quê? E vou estudar, depois de decidir o que eu vou estudar como, né? E no campo da, quer dizer, nos gestos empíricos de investigação, esse sofrimento é muito dilatado no tempo da pesquisa, porque você fica sem saber o quê, e já está fazendo como durante muito tempo, né? É muito comum que seu problema de pesquisa e o que você viu comece a se tornar claro para você anos depois de você começar o empreendimento da pesquisa. Para saber o que você está pesquisando, você tem que estar pesquisando, né? E isso é uma abertura estranha ao nosso mundo, que é um mundo acelerado, né, de validações automáticas, né, de textos que são drops de textos, de experiências que são fragmentadas, né? Essa abertura generosa de ficar exposta aos fenômenos por tempo suficiente para que eles se apresentem para você, né, é alguma coisa que é contraintuitiva para o padrão de sociabilidade, né, contemporâneo, e é absolutamente estranha às formas normativas de pensar, nas quais nós somos capacitados no interior da formação em direito e da ciência política, né, que o gesto é justamente o contrário, você vai para a experiência munido de uma porção de coisas, né, uma porção de certezas, né?
ao ponto de você olhar para a realidade apenas para ver o que nela não está, né? E dizer tudo que deve ser, né? Isso produz uma etapa ulterior, que é do delírio, e você começa a acreditar que essas coisas estão ali, né? Acreditar na própria autoridade, acreditar na sua própria cidadania, acreditar nos seus privilégios, né? Delírio barra pesado, assim. Mas amplamente socialmente validado, né? Que é um pouco, me parece, um efeito forte do seu trabalho, né? Como coisas que descritas, né, após a leitura, se apresentam completamente absurdas, como elas se tornam absolutamente invisíveis. E diante delas, né, diante desse número, por exemplo, de prisões ilegítimas, né, legais, mas ilegítimas, a nossa circunstância social é uma circunstância pacífica, né? No sentido de não no sentido de que não haja conflito social, mas no sentido de que não há conflito social que se dirija a isso como resistência, entende? A gente vive nisso, está na regularidade na nossa vida, né? O que acontece para isso acontecer? Eu acho que é um efeito forte do trabalho empírico. Assim. O que é necessário para que esteja todo mundo se ferrando e todo mundo continue a se ferrar, né? Sem se levantar, né, contra isso. Por esse motivo, assim, eu sou uma leitora do seu trabalho há bastante tempo e uma apreciadora, e me parece contraintuitivo pensar em você como alguém que não tem a formação de pós-graduação em estrito sensu em antropologia. Eu tinha me esquecido completamente que você tinha feito esse mestrado que eu fiz também, né, em Direito Constitucional. Eu, às vezes, também me esqueço que eu fiz esse mestrado. Foi uma experiência tão acidentada para mim, eu acho que sua experiência foi mais legal, porque dela saiu uma pesquisa legal. Foi uma experiência tão acidentada institucionalmente para mim que eu me esqueço dela de vez em quando. Mas é muito curioso que nesse mesmo ambiente institucional, né, de um mestrado em Direito Constitucional, com aquele corpo docente, né, de juristas esquisitos, você tenha erigido um trabalho empírico que te abriu, enfim, caminhos para construir sua carreira de pesquisadora nesses termos, né? Eu vejo você muito antropóloga, Marília, demais, assim. Não apenas pela presença da pesquisa empírica, específica, né, orientada pela etnografia ou com a presença da etnografia como método, mas também pela presença da etnografia como escrita. E isso me parece muito forte e nem sempre é alguma coisa que é objeto de uma reflexão mais detida, né? A escrita antropológica ela tem uma peculiaridade forte, né? Que não é estilística, embora seja estética, né? É na escrita etnográfica que se aperfeiçoa o percurso do antropólogo, né? Aquilo que está sendo produzido como conhecimento, ele não é apenas expresso pela forma textual, ele se realiza ali na escrita etnográfica. E é alguma coisa muito característica. Não é todo mundo que tem. Eu conheço muita gente que tem a formação completa em antropologia e não virou antropólogo, porque não é capaz de realizar essa etapa. A escrita denuncia uma porção de outras coisas. Né? Eu mesma, quando tento escrever, eu tento a beça e nunca sai. Eu vejo que tem os marcos, né, da minha formação normativa, eles vazam, né, eles choram sobre o meu texto, né, porque ele ainda é imaturo, né, em que pese o gesto antropológico que eu persigo, né, e nunca encontro. Então eu vejo ele absolutamente presente assim no seu texto. Não sei se isso faz sentido, assim, dito assim. Minha preocupação aqui é a representação, né, de uma substância numa forma que guarde com ela uma correspondência forte, né? Isso não é qualquer coisa, né? Eu posso ter visto uma porção de coisas e porque não cuidei de expressá-las com a devida correspondência, eu não digo nada para ninguém, eu não faço sentido para ninguém. Eu acho que o antropólogo é uma pessoa sensível a essa questão da correspondência entre forma e conteúdo. Mas, assim, ainda assim, que pese questões de método, que são questões muito interessantes, porque pensar sobre o pensamento, eu, pelo menos, acho muito divertido, né? Me fascina e é uma coisa prazerosa para mim. E me parece curioso a expectativa, né,
E aí ela não é uma peculiaridade dos normativos, né? Da galera do campo do direito, da ciência política, por oposição a quem faz pesquisa empírica. É uma crença geral de que a quantidade de dados levantados é que vai atribuir validade ao conhecimento produzido. E por isso os métodos quantitativos, eles são recebidos, né, pesquisas realizadas orientadas por métodos quantitativos, que não raro tem a sua forma também de fixação, né, representações gráficas, tabelas, gráficos, elas também são muito convincentes socialmente, ao ponto de você fazer uma pesquisa qualitativa e mobilizar alguns dispositivos das pesquisas quant como forma argumentativa, sabe? Né? Para produzir evidência no seu público, né? Para convencer seu leitor, né? Embora isso me surpreende pelo seguinte, pesquisas quantitativas, ou quanto mais dados você reunir, mais você simplifica o fenômeno que você está descrevendo. Mais te escapa a complexidade desse fenômeno. As abordagens qualitativas têm, por princípio, interpelar de maneira complexa essa complexidade, preservando ela na descrição, né? Por isso que me parece contraintuitivo essa crença, né, de que um número maior de dados reunidos é o que vai revelar a verdade do fenômeno. A razão pela qual pesquisas quantitativas com muitos dados simplificam os fenômenos tem a ver com a impossibilidade de lidar com essa quantidade de dados, sem que você despreze nessa quantificação muitos elementos do fenômeno observado. Simples assim, né? Isso se traduz nos métodos, mas como fundamento é isso, né? É uma impossibilidade de ir na espessura do fenômeno com essa quantidade de manifestações da vida fenomênica. E, por outro lado, se o que está sendo descrito são problemas, né, tem uma galera presa aí que não devia estar. Tem uma galera aí vivendo com muita indignidade e não devia estar. Ou seja, se o que eu estou descrevendo são problemas, como é que se pretende transformar problemas que eu não conheço, entende? Ou que eu conheço na forma simplificada, porque foi isso que me convenceu. Assim, em uma linha, aquilo que aquele enunciado do Kant, né, que eu acho muito simpático. Você não transforma o que você não conhece, né? O gesto da antropologia é ir e descrever na máxima proximidade possível aquilo que te impactou como questão, né? E aí entra um ponto que também é interessante, também muito objeto de resistência, que é o que você diz quando diz de alguma coisa muito local? Ou seja, qual é se não a validade de uma investigação dedicada a uma manifestação muito local de um fenômeno? Ela pode ser válida nela mesma, mas qual é a validade dela para dizer algo sobre nós, entende? Tipo, não é uma extrapolação arbitrada você observar uma expressão do judiciário e dizer que isso diz algo sobre o judiciário de uma maneira mais abrangente. Ora, eu sou levada a crer que o que acontece numa vara impacta, como você apontou, algumas centenas de pessoas por ano, né? Imagino, uma vara produtiva ou mais, sei lá. Pelo menos algumas centenas de pessoas. Isso por si mesmo já não é algo desprezível. Não apenas, né, como você apontou, pelo fato de que isso produziu esses efeitos para pessoas, né? E nós estamos aqui lidando, pelo menos no plano formal, com a dignidade de pessoas, então não pode, né? Mas também pelo fato de que aquilo que acontece numa instituição, como você apontou, é chancelado por essa instituição. Essa pessoa foi recrutada para trabalhar e servir essa instituição. Essa pessoa ela vai ser mais ou menos inibida, constrangida por essa instituição a partir das suas práticas, né? Há muitas denúncias lá, muitas reclamações, perdão,
acerca dessa magistrada na corregedoria, mas quais são as consequências, entende? Se o que acontece com juízes, na pior das hipóteses, é a aposentadoria, para mim é um prêmio, meu maior objetivo profissional. E tô brincando, assim, nem é, mas vejam, não é um bom dispositivo de constrangimento, né? E se tudo mais leva à reprodução dos hábitos, porque, como você também bem apontou, porque eu vou me comportar diferente, e me comportando diferente, eu tenho chances de ter o resultado último do meu trabalho, que é a minha decisão reformada, e isso vai me impedir de avançar naquilo que eu creio ser o melhor na minha profissão, né? Tanto, não apenas no plano da recompensa, mas a gente sabe, né, porque também está mapeado pela ciência, que os operadores magistrados se movem um pouco no registro da soberania, né? Eles querem ser autores da decisão não reformada. Não apenas por interesse, mas porque isso reifica a sua autoridade e a crença que eles têm dessa identificação entre homem e cargo, né? Mulher cargo. Mas eu fiquei pensando, Marília, que até que eu estava só repetindo as coisas que você falou, assim, mas eu fiquei pensando que se é uma prática, né, que se manifesta no interior de uma instituição, e se eu defino instituição como hábitos regulares, né, instituições são as práticas regulares dos atores que a compõem. A manifestação individual de uma juíza não é uma manifestação individual, é um fenômeno institucional e logo social. E se é um fenômeno social, o significado dele, descrevê-lo, tem o seguinte significado: diz algo, o que está dito ali sobre ela, diz algo sobre todos nós, porque diz sobre a nossa organização social. Logo, se o que queremos é conhecer essa organização social, se não é a representação toda da nossa organização social, é pelo menos uma excelente via de acesso, né? Mapeada compreensivamente pela pesquisa, entende? Eu entendo a validade da pesquisa antropológica, sim. E sem ela, né, sem esse tipo de investimento, nem os normativos ficam de pé, porque toda teoria política repousa sobre uma antropologia filosófica. O teórico da política não faz pesquisa empírica, né? Os delirantes. Eu gosto muito deles, assim, eu chamo eles de delirantes, mas é assim, com afeto. Eu participo da enfermidade. E todos eles vão repousar sua proposição para a sociedade, né? Uma coisa que caracteriza a teoria política, ela é normativa por isso, né? Porque vai haver ali uma descrição sobre o mundo que ampare todas as propostas do teórico da política. Então ele vai dizer, o mundo precisa ser assim, precisa ser assim, precisa ser assim. Mas já nisso, subjaz a isso uma descrição de tudo que o mundo não é, certo? Então, como é que ele sabe disso? Ele sabe disso porque ele leu Relato de Viajante, entende? Ele leu o trabalho daqueles que foram ao campo, né? Ele leu aquilo que pode sensibilizar os interlocutores dele. Ele não está delirando para falar sozinho, ele está delirando para falar com muita gente, para convencer todo mundo, né? E o que ele disser não vai ser convincente se não for muito bem amparado sobre esse tipo de recurso, que quem produz não é ele, né? Então, eu entendo uma aproximação importante assim da antropologia com a teoria, não com a ciência política contemporânea, né, que virou uma coisa mais comercial, assim, mas com esse campo, né, essa área de concentração da ciência política que é a teoria política. E aí, sobre isso, eu fiquei pensando em te perguntar o seguinte. Bom, primeiro te perguntar o que você acha disso, mas também te perguntar sobre essa característica, né, de importação de instituições, que é um tema caro também no campo da ciência política, onde se pratica uma reflexão sobre o Brasil, quando se pratica uma reflexão sobre o Brasil, o tema da importação das instituições, mais amplamente, da importação das ideias, é um tema tradicional do campo da ciência política. Ficou muito presente nas ciências sociais após o processo de institucionalização das ciências sociais, quando da publicação, nos anos 70, do ensaio do Robert Schwartz, né?
que é clássico, né? As ideias fora do lugar, que é um ensaio muito convincente, porque é muito fácil de ver que as instituições são problemáticas. E é uma tese também muito convincente, porque ela também é apresentada com muita habilidade, né? Ele não é um escritor qualquer, né? E você conhece a minha resistência a essa tese, né? Aí eu estava pensando sobre essa resistência, né? E queria conversar com você sobre isso, sim. Primeiro que essa noção de que nós macaqueamos instituições, copiamos instituições ou importamos ideias, embora tenha se assentado no campo das ciências sociais a partir dessa discussão, porque o Roberto Schwartz é contemporâneo do processo de institucionalização das ciências sociais, né, e é paulista, e não fez parte de um grupo qualquer de cientistas sociais. Ele não sei se ele tinha uma presença regular, mas ele fez parte daqueles estudos, né, grupo de estudos marxistas do qual fez parte o Gianotti, o Fernando Henrique Cardoso, o Otávio Ianni, uma galera que era próxima do Floresta Fernandes, mas depois todo mundo se tucanizou, né? Mas são pessoas muito influentes nos caminhos que as ciências sociais vão assumir depois, né? Mas essa é uma discussão muito anterior a esse momento. É no século XX, anos 60 e 70, mas ela é uma discussão muito anterior. Ela recua, pelo menos, ao Império. E a crítica do liberalismo conservador do Segundo Império, feita em relação aos liberais chamados liberais históricos, que, porque participavam de uma crença também muito característica da tradição liberal clássica, de que ideias liberais gozam de um elemento de autopoiesis, né? Então, você produz a instituição liberal e ela começa a produzir os seus efeitos. Ela se puxa um pouco pelo cabelo, né? A crença na autopoiesis das instituições liberais. A crítica do liberalismo conservador do Segundo Império, dirigida a esse tipo de expectativa, é de que há uma distância entre essas instituições e a matéria social de uma organização social em construção, sem povo, eram os argumentos da época, né? Sem povo, sem acesso ao moderno ainda, e essas instituições, em não se realizando, em razão da sua distância em face dessa matéria social, elas produziam um descaminho caro, né? Que era abrir essas instituições à privatização, ao particularismo, ao espírito de facção, né? Por isso, esse liberalismo conservador vai chancelar, por exemplo, instituições como a do poder moderador, que é uma discussão bem ali do período, e bem contemporânea, né? Isso estava sendo discutido na França pelo Benjamin Constant e estava sendo discutido no Brasil por esses saquaremas, né? Que era o nome do grupo deles. Mas isso se atualiza no século XX, já sem o elemento liberal, mas com muito do elemento de concentração do exercício do poder político no Estado Novo, né? E aí o tipo de realismo é muito parecido, e o herdeiro disso é, inclusive, nascido em Saquarema, que é o Oliveira Viana. Mas as teses vão amparar uma forma de exercício do poder político que é estritamente autoritária e depois fascista, né? Então, assim, por uma visada assim, externa, me parece que a tese das ideias fora do lugar, ela pode dar em coisas que não são as melhores, um pouco isso, né? Que pode gerar um tipo de abertura para mitigar as nossas expectativas transformadoras com relação a coisas que nos são caras, como a liberdade, né? Em favor de temporalizar os efeitos das instituições. Não, vamos então esperar um pouco mais pela liberdade, porque assim nós garantimos a adequação instituições e material social, entende? Mas, de outro lado, eu estava pensando no seguinte, uma coisa, qualquer elemento social não se reproduz por acaso, né?
isso que pode ser descrito um pouco rapidamente como hábito, né? Um costume nosso, uma tradição nossa, uma cultura nossa de copiar instituições, é alguma coisa que atravessa séculos já. Como isso se atualiza, entende? Se não é da natureza, se é alguma coisa socialmente construída. Porque isso perdura. Não é como se isso não estivesse sendo objeto de reflexão já há bastante tempo, não é como se não fossem sensíveis os efeitos deletérios disso, porque essa crença se atualiza, porque essa crença se atualiza insanamente, né? No campo do direito isso é muito, realmente, muito flagrante, né? Agora, de novo, um certo americanismo no ar, copiar formas procedimentais da lida com o desvio, esses dispositivos de delação, essas coisas são macaqueações também, né? E nos impactaram já de uma maneira fatal para a nossa vida social, mas também para a nossa vida republicana, ou seja, para as próprias instituições. As instituições conhecidas entre nós como instituições de controle, ou seja, garantidoras da democracia em face de eventuais descaminhos da política tradicional, são instituições que fracassam nisso, inclusive, né, e talvez porque praticam esse tipo de hábito, né, de macaquear. Aí minha pergunta é assim, como isso se reproduz, entende? Por que isso se atualiza? E a minha hipótese, Marília, é de que isso é útil, sabe? Por um lado, eu sou resistente à tese das ideias fora do lugar, porque me parece que as ideias encontram seu lugar. E entre nós, esse lugar é justamente o da não realização desses direitos, da não realização dessa modernidade, da não realização dessa dignidade, dessa cidadania, de nada disso. Manter a manutenção dessas distinções, a manutenção desses privilégios mesmo, né? Dessas crenças que são socialmente construídas, culturalmente herdadas, mas são atualizadas por nós, porque nós continuamos participando delas, entende? E, de outro lado, no plano do concerto mais amplo, né, das nações capitalistas, os impactos desse tipo de recepção de ideias e de instituições nos garante uma circunstância de atraso que assegura às nações que não têm interesse no nosso desenvolvimento que nós não nos desenvolvamos. Se radicaliza e se torna muito explícito, né, de 2004 para cá, mas muito mais claramente depois dos empreendimentos lá, Mensalão e depois do Lava Jato, né, em que essas instituições têm um papel muito importante de destruição, né, e muito movido, muito amparado por esse tipo de importação. Por isso que não me parecem ser ideias fora do lugar, senão ideias que encontram um específico lugar, sabe? Que é o do descaminho mesmo, o da não realização, né? Mas elas nem por isso não performam nada. E é justamente pelo que elas performam, pelo que elas realizam, que elas se reproduzem como prática, sabe? Quer dizer, essa é a minha hipótese, eu tirei ela aqui da orelha. Estou pensando assim um pouco com você, né? Porque eu sei que é um marco importante dos nossos colegas, né? E um marco importante da ciência social, né? Para pensar. E assim, um último ponto que me chamou muito a atenção, que eu achei muito interessante, foi sobre a comparação por contraste com a Espanha. Porque a Espanha realmente, eu acho a Espanha um lugar muito estranho. Não sei se você concorda, administrativamente eu até hoje não entendi, assim, não é república, mas também não posso chamar aquilo de uma monarquia, não no plano da organização administrativa daquele lugar, né? E é um ambiente recessivo, em que pese avanços civilizatórios, né? Machismo muito esquisito, né? O tipo de lida com violência contra mulheres é, assim, muito primário, né? Estranho, né? Sobretudo inserido num ambiente de um continente tão pequeno, em que nações são tão próximas e praticam tanto a ideologia do elogio das conquistas civilizatórias europeias. E eles barbarizam muito, sabe? É diferente isso acontecer na Rússia, sabe? Mas de outro lado, e a tradição
muito dilatada no tempo, e isso impacta a cultura de um lugar de autoritarismo político aberto, né? Tanque na rua, barra pesada, com os efeitos de perpetuação disso nas forças policiais, né? Eu acho que tem um legado. Os moços da esquadra também, a polícia muito, muito bruta, né? Mas eles têm uma coisa que a gente não tem, que é a memória da resistência. A gente tem tradição de levante político, a gente não tem a tradição, porque ela é inibida deliberadamente, de guardar a preciosidade dessa memória, conhecer nossos heróis como heróis cívicos, né? Que nos tornariam um outro tipo de patriotas, né? Pessoas orgulhosas de serem brasileiros, porque o Brasil foi construído a partir de homens e mulheres que estavam à altura da própria liberdade, oferecendo suas vidas para resistir à opressão, né? Que é um pouco a crença de todo mundo que fez a etapa das revoluções burguesas, né? Essa memória nossa é sempre borrada, né? Sempre apagada. E nós somos levados a crer, inclusive, que nós não temos essa história, né? Quando a gente tem um desmemoriamento. E aí me parece que talvez pudesse haver uma relação, né, entre essa presença de cidadãos, e aí não no plano da garantia jurídica da cidadania, mas no plano da exigência societal de que nós sejamos cidadãos mesmo. Porque espanhol não está de brincadeira, né? Não estou nem me referindo ao separatismo, não. Me referindo mesmo à disposição para o conflito, sabe? Social. Disposição para fazer pública a sua razão na rua. E isso deve ter, imagino, alguma relação com o que assinala, né? O que caracteriza procedimentos por lá. O que assinala, o que caracteriza como modernos ou não, dignos de orgulho ou não, dispositivos legislativos, como esse, né, nós nos orgulhamos de jamais termos prendido, uma coisa desse tipo, né, uma vinculação, né, com marcos civilizatórios forte, mas que não tem a ver apenas com a inserção nesse continente, né, mas tem a ver com esse exercício da cidadania. É uma hipótese, assim, também muito ruim, eu acho, ela é minha, mas é muito ruim, porque nos colocaria numa posição assim de não ter muito o que fazer, sabe? Porque a gente não tem essa história, a gente não tem essa memória, a gente não tem essas práticas cidadãs, né? E em tudo mais que a gente manifeste, qualquer prática de resistência, nós somos massacrados. E num ambiente de desigualdade material radical como é o nosso, exigir isso da população sem que haja nenhum espaço de formação política é delirante também, né? Então isso nos colocaria assim numa espécie de descaminho necessário. Isso nunca vai acontecer. O que, embora se apresente para mim como razoável, eu não gosto de acreditar, né? Aí não sei se você acha que tem uma relação uma coisa com a outra. O Lenin sempre fala isso, né, da Argentina. Quando Bangu começa a virar na Argentina, ele falou, mas na Argentina tem cidadãos. E aí eu acho que o Lenin não está falando de igualdade jurídica, sabe? Eu acho que o Lenin está falando de disposição para treta. A Argentina é outro tipo que também não está de bobeira, né? É isso, assim. E pensando aqui que há menos interesse, né? Há menos olhos voltados para essas nações europeias que têm um passado de glória e agora claudicam mais no plano da economia, né? Há menos recursos naturais lá, eles representam menos risco de competição, né? O Brasil começa a desenvolver, todo mundo alarme geral, né? O Brasil faz um acordo, um contrato bilionário com a China em 2016, o presidente cai, entende? Também não são poucas as razões que são externas a nós e não são de ordem cultural para que o Brasil não possa se desenvolver, inclusive no plano cívico. Eu estou imaginando, eu não tenho essas pesquisas, eu também não li, assim, estou imaginando. O que você acha? Você viu que eu preciso conviver mais com você, porque senão eu começo a falar só em termos delirantes, não conto uma história. Não, eu fui te ouvindo e eu fiquei pensando muito sobre a categoria que a gente usa lá no UESP, que é a categoria do Sul Global, né?
porque é muito interessante que a gente aprende essa categoria na escola, né, principalmente nas aulas de geopolítica, de geografia. Aí tem aquele professor chega lá, divide o quadro, né, e fala que tem sul no norte global e etc. Só que essa caracterização do sul global, ela está muito ligada a noções imperialistas, sobretudo, e aí eu acho que entra e faz um link muito, muito relevante, muito significativo com a tua reflexão, né? Porque é isso, a gente vive um contexto econômico de países imperialistas, o que não significa dizer que não há desigualdade nesses países, obviamente que sim, que há, mas quando a gente vai pensar em contexto global, em contexto macro, tem muitos países e muitos contextos envolvidos nesse cenário de subsunção mesmo, né, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista econômico, e se submetendo já, não de hoje, né, mas historicamente, às diretrizes e aos rumos ditados por essas supereconomias, né, que tem essa que é controlar mundialmente. A gente olha para a Alemanha nazista, eu brinco, né, um horror, mas eu brinco que era um projeto de dominação mundial honesto, né, que estava claro ali nas diretrizes. Mas esse processo sutil que a gente vive hoje, né, de dominação hoje não, né? Do último século, talvez, mais escancaradamente, que vai entrando nos nossos costumes, no nosso dia a dia, que vai adentrando as nossas relações pessoais, interpessoais, e por que não as nossas instituições, né? Sobretudo as nossas instituições. Afim, ele vai ganhando uma proporção de fato mundial. E aí ele tá na Argentina, ele está na Espanha, ele está na África do Sul, também é um eixo que a gente tem contato, né? Só que cada uma dessas sociedades tem suas peculiaridades, como você mesmo colocou, né? Lá, quando Lenin olha para o contexto argentino, ele está vendo que a história foi construída com base em lutas, né? Eu acho que é um pouco disso que ele fala, lutas sociais. E aqui a gente tem um processo, claro, lutas sociais foram mitigadas, porque claro que houve muitas lutas sociais ao longo da história, mas lutas sociais foram sempre represadas por um Estado extremamente autoritário, né? E no fim das contas, até quando a gente pensa na ditadura militar, a ditadura militar acabou porque teve o povo na rua luta. Não, acabou porque não tinha mais interesses imperialistas para que aquilo continuasse, né? Havia um interesse aí de uma nova ordem mundial que estava surgindo, que as ditaduras fossem se dissipando, né? Que houvesse um suposto discurso de democracias reinando. E aí você ficou falando dessa coisa das instituições, da importação dos institutos, né? E isso era muito gritante para mim na Espanha. Isso me chamava muita atenção, por causa da coisa dos juízos rápidos. Isso foi uma coisa assim que eu não conhecia quando eu fui para lá, eu não vi isso em manual nenhum. Isso foi muito engraçado, porque eu estudei antes de ir para lá, né? O dever ser de lá também, porque não ia chegar ali no escuro, né? Eu fui até fazer um mestrado lá, gente. Inclusive, eu esqueci de falar isso. Eu sou mestre em Ciências Criminais e Políticas Criminais pela Universidade de Málaga, porque eu queria entender como que era a estrutura criminológica mesmo dali, né? Isso foi muito importante para mim também nesse processo de compreensão daquele contexto. Foi fundamental essa coisa de... Até porque os meus interlocutores muito saíram dessa minha ligação institucional, né? Então isso foi muito importante para mim. Mas a coisa do juízo rápido me chamava muita atenção, porque era uma produção de sentenças ali em ordem fordista, né? Praticamente, era uma atrás da outra. E aí eu ficava lembrando do plea bargain, que é um instituto assim, muito consolidado lá fora, que é, inclusive, o argumento para a criação dos nossos GCRIMs aqui no Brasil, né? Que, na verdade, também teve um efeito muito diferente do que se esperava, porque aqui não se negocia se o processo vai abrir ou não vai abrir. E que é o que acontece lá, né? Você negocia, não, eu vou fazer um acordo com você e eu não vou ser processado. E ponto final. No contexto da civil law, que é engraçado, que é o que aconteceu aqui no Brasil, o que aconteceu lá na Espanha também. Os processos eram abertos e as pessoas elas começaram a negociar, principalmente na Espanha, pena, né? Diminuir pena. Isso foi o que aconteceu lá. Teve um efeito mais interessante, talvez, porque praticamente todos os crimes que a gente vê aqui no nosso dia a dia, lá tem uma possibilidade de você fazer acordo, né? Mas não significa também que isso é um ganho maravilhoso. Pode ter um monte de gente inocente sendo instruída por advogado a fazer acordo, e tem todo o interesse por trás disso também, né? Um interesse sistêmico de
de sistema prisional mesmo, todo o mercado que está por trás do sistema prisional, né? É interessante que mais pessoas estejam, ainda que por menos tempo, no sistema prisional. Você tem um fluxo ali de pessoas entrando e saindo, tem um mercado sempre aquecido, então vamos fazer acordos o tempo todo. E aqui no Brasil a gente teve um efeito muito, muito esquisito, né? Porque o GCRIM ele passou a levar para a justiça casos que antes não iam para a justiça, casos que eram bicados na porta da delegacia, né? Pô, você ia lá registrar a briga de vizinho, o delegado te mandava para casa, né? Não ia ficar ali registrando briga de vizinho, não ia ficar registrando que o cara te xingou, né? Que são os casos de GCRIM, é o caso do dia a dia no GCRIM. Né? E isso antes não entrava no sistema. E aí a gente teve um aumento de pessoas sendo controladas pelo sistema, no final das contas, né? Aqui no contexto brasileiro. E tudo isso mobilizado por um argumento de que, não, isso é interessante, porque tanto lá na Espanha quanto aqui eu ouvia isso, né? Não, isso é mais benéfico, é mais interessante para o cara, vai ficar menos tempo, né? Isso é um ganho, isso é uma vitória. E no final das contas a gente vai olhar para esses institutos, na verdade, o que está sendo intensificado é o controle de pessoas, e nada além disso, né? Você está controlando mais pessoas, você está levando mais pessoas para dentro do sistema e controlando da pior forma que há, né? Que é pelo sistema criminal. E no final das contas isso está acontecendo mesmo em vários lugares. E é muito interessante também que você falava isso. Eu observei muitas coisas. Eu estava, como dizer para você, como eu disse antes para vocês, eu estava no sul da Espanha. O sul da Espanha é a região mais conservadora da Espanha, porque não por acaso é a região mais pobre da Espanha, né? Então tem uma relação ali, tem uma relação de estar muito próximo de países africanos, está muito próximo do Estreito de Gibraltar, então as pessoas atravessam do Marrocos, atravessam da África subsaariana para viverem no sul da Espanha. Então tem um discurso anti-migratório muito forte, muito, muito, muito forte, muito consolidado, as pessoas não querem. E é muito curioso porque Andaluzia, que é a região onde eu estava, foi o primeiro, deu o primeiro assento no parlamento para um parlamentar de extrema-direita. Não tinha nenhum parlamentar de extrema-direita no parlamento desde a redemocratização, desde o fim do franquismo. Né? E eles preencheram, isso era muito falado, uma ascensão muito forte da extrema-direita lá também, impulsionada por discursos, sobretudo discursos relacionados à segurança pública, ao medo do outro, né? Isso aí realmente precisa ser falado, porque era uma coisa que eu via. É muito curioso que você chega lá fora, né? Todo mundo, acho que quem já teve essa experiência de poder viajar, de poder ir, tá tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. A gente mora no Rio de Janeiro, né? A gente tem uma sensação, ou talvez uma sensação disseminada pelos meios de comunicação, mais do que real, né, de muita insegurança aqui. As pessoas olham, vocês são de Minas, vocês são praticamente no interior, né? O Governador Valadares é uma cidade grande. Mas, assim, quem está no interior do Brasil, né, mais para dentro, acho que o Rio de Janeiro, a gente sai ali na rua e leva um tiro, né? Todo dia. Como você está viva há 30 anos, morando no Rio de Janeiro, e não está viva, é uma vitória. Então, tem representações muito fortes sobre o que é isso, né? E aí você chega lá fora, você fica um pouco assim, mas, gente, tem nada acontecendo aqui, não tem nada acontecendo aqui. E aí você entende, você só entende vivendo. Isso é o interessante da antropologia, né? Não adianta você ler, você só vai entender aquilo vivendo. Porque eu morei na casa de uma imigrante brasileira, inclusive, e eu via televisão com ela, às vezes chegava da faculdade, ia jantar com ela, conversava com ela, dialogava com ela. E ela era uma mulher negra, imigrante, e ela tinha um discurso anti-imigração fortíssimo dentro da casa dela. E aí eu entendia que era por causa da disseminação dos meios de comunicação. Uma vez por ano tinha um caso de 5 marroquinos estupraram uma moça, né? Ou teve um caso há 5 anos atrás disso, na verdade, é um caso muito famoso lá, que todo mundo trabalha com esse caso. Então isso aconteceu uma vez, mas esse uma vez dão a ênfase para aquele caso de que não, eram 5 marroquinos que estupraram uma moça, né, em Madrid há 5 anos atrás. Então todos os marroquinos não prestam. Que a mídia colocava isso, ela fazia questão de colocar um imigrante nesse lugar de termo, né? E isso se reproduzia no judiciário também. Eu via muito isso é um PowerPoint, né? Total, totalmente. E já tudo direitinho ali, tudo esquematizado. E isso se reproduzia muito no judiciário, eu via, porque isso é importante ser dito, né? A gente fica imaginando também
A gente tem uma representação sobre o lugar de fora, né? Como é muito civilizado, tudo muito justo, uma coisa assim, muita justiça. E, gente, toda a sociedade ela tem pessoas que são selecionadas. Não adianta. Em toda a sociedade tem um inimigo, tem um outro. Até porque o sistema penal ele é um sistema que trabalha com seletividade o tempo todo, né? Porque é o sistema do exemplo. Você precisa dar o exemplo o tempo todo. Então, você precisa selecionar pessoas. Você não pode sair punindo a sociedade inteira, né? Embora o Código Penal poderia fazê-lo facilmente, com a quantidade de condutas que é ali, todos nós não estaríamos aqui. A gente não estaria aqui conversando hoje, porque todo mundo já cometeu um crimezinho ali ou uma contravenção penal do Código Penal. Mas é isso, precisa ser pensado, né? Você precisa pensar pessoas. E aí você sempre vai ter, e em qualquer lugar, em qualquer sociedade, você vai ter um perfil de pessoas que são mais suscetíveis ao sistema, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu via que o perfil mais suscetível era o favelado, o pobre, perfil clássico, né, do nosso sistema prisional. E lá também tinha um perfil muito parecido, mas sobretudo eram imigrantes, o perfil daquelas pessoas que eram a clientela do sistema lá, né? E aí os discursos que eu ouvia era muito engraçado, porque aquilo era muito gritante, estava na minha cara. Os professores falavam dessas questões em salas de aula, os meus colegas falavam sobre o medo dos marroquinos e dos africanos, que eles eram muito agressivos, que eles eram muito... E dentro da própria casa que eu vivia, um imigrante me dizia aquilo, né? Reproduzia. Então, era um discurso muito bem sucedido anti-imigração, que é o discurso que politicamente levou a extrema-direita a ascender, o discurso de segurança pública, né? Então, e curiosamente isso aconteceu aqui também, né? Em 2018, convenhamos que, claro, nós tivemos toda essa coisa da corrupção botada no foco, etc. e tal. Lá também tinha um argumento muito anticorrupção, como você falou, né? É muito estranho, porque é um primeiro-ministro que o povo chama de presidente, aí tem uma família real que não é família real, é uma coisa bem esquisita o sistema político de lá. Mas lá a esquerda está no poder há muito tempo, né? É o PSOE, que é um partido de esquerda, e as pessoas já começam a refutar também, porque é isso, é a dinâmica de alternância de poder, aquele mito de que as coisas vão melhorar, porque está tendo alternância, e isso, tudo que eu vi aqui em 2018, eu ouvia lá também, né? Então era muito significativa essa interlocução, e inevitável de pensar que esse discurso populista, né, populista penal, sobretudo, foi o que levou o presidente hoje à ascensão. Claro que há outros fatores, obviamente, nada isolado funciona, mas é populismo penal, sobretudo, né, com relação ao combate ao crime, à criminalidade. E aí a gente tem um problema aqui no Brasil, que a gente entende que atuarem fora das margens, né, da legislação está é ok, é normal, é legítimo, né? Talvez não seja legal, mas é legítimo. Então, tudo isso combinou para o que estamos vivendo hoje. Não sei mais quanto tempo a gente tem, mas eu queria fazer mais alguns comentários, Paula, Mia. Eu não sei se as pessoas presentes não querem propor questões. Eu acho que pode ser. Deixa eu ver se alguém propôs no chat alguma questão. Não. Está aberto, gente, para fazer questões, se vocês quiserem. Fala, Maria. Boa tarde, Marília. Eu tenho uma pergunta que seria... Eu vi o seu trabalho com relação à produção de decisões e sentenças, mas eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso hoje em dia. Eu não sei quanto tempo que a senhora fez o artigo, mas é algo que para mim ficaria pertinente, é algo que me deixou curiosa. Tá. Vamos lá. Eu já estou pigarrenta, já estou morrendo nessa altura. É muito difícil, né? Eu esses dias fui dar uma aula presencial, a gente está reaprendendo a falar com a barriga, né? Que a gente está há 2 anos falando com a garganta, não pode mais, porque está de máscara. Estou reaprendendo até a isso. Mas então, Maria, com relação ao modelão e a ideia do modelão. E aí vou fazer até um link com o que a Paula falou. Às vezes, isso é uma das outra pergunta que surge muito quando eu apresento meu trabalho. Mas e aí? As pessoas costumam perguntar, né? Mas e aí? O que você acha que tem que fazer? Como é que resolve isso? Como é que vai mudar? Né? Se isso aí já é uma coisa institucionalizada, modelão,
isso já é normal, todo mundo já sabe que existe, mas e aí como é que muda isso? Principalmente a galera do direito, que é uma utilidade, né? Uma coisa mais utilitarista para o trabalho. E assim, eu costumo dizer, o trabalho da etnografia, né, o trabalho antropológico, é um trabalho de observação da realidade. É um trabalho de dizer, olha, a realidade é essa. Isso aqui é a realidade, é assim que as coisas acontecem, né? E aí, e às vezes eu vejo o professor Roberto Cantos de Lima sempre brincando muito com isso, que as pessoas perguntam, tá, mas e aí, o que a gente tem que fazer? Qual que é a solução? Como é que a gente resolve isso? Cara, eu não sei, porque eu não faço políticas públicas, né? Eu não tenho esse poder de fazer políticas públicas. Eu gostaria, inclusive, que as pessoas que fazem lessem o meu trabalho. Vai sair um livro da minha tese em breve, acredito que em janeiro do ano que vem já esteja aí. Eu quero mandar para alguns gestores, sabe? Para as pessoas que têm esse poder de transformação. Porque é isso, né? É muito complicado você lidar. São muitas questões por trás da coisa do modelão, né? Primeiro, você tem um volume de trabalho que é um volume de trabalho considerável. Isso aí a gente não pode negar. Eu chegava nas varas criminais, eram às vezes 8 audiências por dia, 3 vezes por semana. Multiplica isso aí por um mês. Quantos processos estão entrando todos os dias em uma vara criminal? É muita coisa. A gente tem um problema aí de excesso de processos, excesso de casos. A discricionariedade policial no Brasil, a gente sabe que, e ainda tem isso, né? A gente sabe que muitos casos são bicados na porta, não entram no sistema, embora a nossa legislação não autorize isso. Os policiais fazem isso, inclusive conversando com os policiais falavam que às vezes não levavam casos para a delegacia porque estavam no final do plantão. Tá acabando o meu plantão, não vou perder tempo levando para a delegacia, não, vou pedir para o cara perder um dinheiro aqui para mim e não vou levar nada para a delegacia. Ou seja, tem excesso de casos entrando no sistema, excesso de casos talvez são desnecessários e que sobrecarregam o trabalho do judiciário, né? E isso acaba levando à necessidade dessa produção de modelos. Mas o que eu vejo, assim, o que eu penso desse assunto todo, é que as decisões elas deveriam ser tomadas menos com a forma do direito, com todo aquele juridiquês que a gente pega uma sentença, e mais com a forma do mundo real, da vivência, entende? Porque, vou tentar te explicar. Muitos argumentos reais que levam à condenação, eles não aparecem nas sentenças, porque você tem que esconder os seus argumentos reais pela forma do direito, né? Às vezes o cara é condenado porque o juiz olhou para a cara dele e falou, cara, esse cara tem cara de bandido. Os juízes falam isso no dia a dia. Esse sujeito tem cara de bandido, é óbvio que ele é culpado, ele tem cara de bandido. Isso aparece em algum lugar na hora que você vai ler a sentença? Óbvio que não aparece em lugar nenhum. Mas deveria que as decisões fossem mais claras. Mas isso é um atentado à democracia. Um atentado à democracia é vir uma decisão com toda a forma bonitinha do direito que não tem uma responsabilidade com os fatos, né? Que não tem uma responsabilidade ali com o que de fato aconteceu. Esse caso, por exemplo, da mulher que viu tudo, que acompanhou tudo, né? Ela viu a ocorrência, a juíza foi lá e disse que a palavra dela não valia de nada, mas na sentença ela não colocou isso, ela não coloca nada disso, ela diz lá que a palavra do testemunho policial é prova irrefutável, piriri, pororó, mas ela não fala que a mulher é igual ela falou para mim, né? As escondidas, olha a cara dessa mulher, cara de mulher de pedreiro, que são falas muito preconceituosas também, né? Mas isso não aparece em lugar nenhum. E aí como é que a gente controla? Como é que a gente faz controle de constitucionalidade? Controle de legalidade de decisão, se os argumentos reais da decisão não aparecem, né? Teve uma juíza no Paraná, um tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar disso, foi ano passado, que ela botou que os negros, algo assim, né? A conotação era essa, não vou lembrar exatamente o que ela escreveu, mas que ele era negro, réu, e que os negros estão normalmente involucrados com crime, alguma coisa nesse sentido que ela quis dar essa conotação. Aí as pessoas, que absurdo ela botar isso na sentença, não sei o quê. Mas, cara, ela não pensa assim. Ela pensa assim, ela sentencia assim, porque ela pensa dessa forma. Essas são as moralidades dos juízes. E o que aconteceu com essa decisão? Essa decisão foi reformada. Porque ela expôs, de fato, os argumentos que levaram ela a condenar o sujeito. Então, é muito mais simples você fazer um controle de constitucionalidade, controle de legalidade, quando a decisão ela não está travestida de direito. Se ela está travestida de direito, ela é válida para o direito, ela é válida para esse direito formal.
Então ela vai ser sempre, ela vai seguir, ela vai chegar ao STF, esses casos absurdos que a gente vê, do cara que furtou galinha, né? Do cara que ficou preso 3 anos, mas ele não estava nem no Estado. Esses casos que a gente vê no dia a dia do judiciário. Por quê? Porque a forma ela está sempre válida, ela está sempre bonita ali. Então tem que acabar, tem que diminuir a quantidade de coisa que escreve. Para que uma sentença de 30 folhas, só para você garantir. A mesma coisa com os advogados, com a acusação, com a defesa, né? A gente vê muito as petições do Ministério Público, às vezes tem 20, 30 folhas. Você vai ler os fatos são horrorosos, tem uma narrativa ridícula que é a reprodução do que está lá no inquérito, né? Que é meia página de narrativa do que aconteceu. E aí chegam aquelas petições gigantescas da defesa, o juiz não lê mesmo. Lá onde eu fiz campo, os juízes não liam a defesa, eles diziam que eles já sabiam o argumento da defesa. Então, por que a gente não faz tudo oral, talvez? Não apresenta peças. Se o juiz tiver que decidir ali na frente, oralmente, né, sem escrever no papel, talvez isso funcionaria melhor. Se eu falo ali, o MP dá os argumentos finais, eu dou meus argumentos finais, que é o que está na lei, inclusive, né? Isso é muito curioso, porque isso deveria acontecer assim. Todas as audiências de instrução de julgamento, elas deveriam terminar com as alegações finais orais. Mas isso não acontece na prática. As alegações finais são sempre por memoriais, salvo raríssimas exceções, quando o juiz já não quer ler, já decidiu ali, claro, já decidiu, mas ele não quer sentenciar. Então, talvez, se tudo fosse feito oralmente, talvez, tá? Não estou dizendo que seria uma solução, porque eu não tenho essa bola de cristal. E no final das contas, também, essas mudanças vão vindo, essas mudanças procedimentais vão vindo, vão ver, mas a gente tem a nossa raiz autoritária, a nossa raiz desigual. Isso também é um problema, né? No final das contas, as coisas mudam para ficar igual, porque a gente tem estruturas da sociedade brasileira que são estruturantes da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, da forma como a instituição se comporta ante aos particulares, né? Então, acaba sendo uma coisa, assim, difícil de romper. Mas talvez a inserção da oralidade de fato, né? Que a oralidade de fato funcionasse, existisse no processo, talvez isso facilitaria até o controle, né? Porque se o juiz ele sentencia ali na hora, ele decide ali na hora, ele não vai ter muito tempo para esconder os argumentos deles com juridiquês, né? Ele vai decidir ali no calor da emoção, porque também são mitos, gente. É muito engraçado isso, não, porque o juiz tem que pensar, tem que decidir o que ele vai fazer. E decidir o que ele já vai fazer, não, já decidiu há muito tempo. O réu entrou na sala e já decidiu, né? Você vai condenar o réu, você vai absolver o réu. Então, são muitas nuances, assim. Acho que só a pesquisa, o aprofundamento na pesquisa para dar soluções, assim, né? Para aperfeiçoar o que a gente chama de doutrina, o que a gente chama de prática processual penal, né? É muito difícil. É difícil essa pergunta, sabe, Maria? Dei voltas e falei muitas coisas, mas é porque, de fato, é uma questão que a gente quer. Claro que eu quero solução, é claro que eu quero que as pessoas sejam julgadas no Brasil com base em provas, né? Porque o que a gente tem hoje é um julgamento com base em burocracia, em bases em indícios, meros indícios de cometimento de crimes. É óbvio que eu quero isso. Mas também seria uma ilusão minha acreditar que uma lei mudaria isso, ou que uma forma de modificar a forma das pessoas agirem dentro do judiciário, simplesmente uma tentativa, mudaria algo que está arraigado, né? Então, acho que a mudança, ela vem sim, mas vem só com revolução, né? Sem revolução não tem mudança, não. Brincadeira, mas é porque realmente é uma... Tá gravando, hein? Tá gravando. Ai, meu Deus. Vamos tomar o judiciário, vamos invadir a casa do povo. Mas eu acho que uma coisa também, uma coisa que eu trabalho na minha tese, que Paula sabe, porque eu discuto muito isso, né? O lugar de onde essas pessoas vêm, de onde esses julgadores vêm, né? Que a gente tem todo um discurso de que inclusive na Grécia Antiga, né? Porque essa coisa vem da Grécia Antiga, de ser julgado por um igual. Você tem que ser julgado por alguém do povo, né? E você não é julgado por alguém do povo, você é julgado por uma elite, uma pessoa que ganha, no caso, né, do judiciário carioca, ganha 30 vezes mais do que você, do que o cara que está sendo julgado ali, que às vezes é um desempregado, um fudido, né? Desculpem a expressão, mas inclusive o que os nativos usam, a própria Defensoria Pública usa isso para se referir aos assistidos, né?
Então, e aí ele está ali naquele meio, ele tem que interagir com pessoas que ele não domina aquela linguagem, ele não domina o conhecimento, ele não domina... Né? E os juízes, por outro lado, também não conhecem a realidade local. Eles não conhecem a realidade local. Isso é uma coisa até muito... Eu falando sobre isso, eu me lembrei. A coisa da testemunha acreditável, né? Porque eu via muitas vezes as pessoas... Eles levavam, às vezes, nas audiências, pessoas que eram muito reconhecidas e muito importantes na comunidade, que eram líderes comunitários, ou eram pessoas que eram membros de instituições comunitárias, que, para eles, dentro da favela, fazia muito sentido aquela pessoa ir lá testemunhar, porque ela não queria mentir. Ela não ia colocar o bom nome que ela tem na favela, né, naquele local, localmente em risco, porque ela é uma líder comunitária, tem eleição, né? Ela é uma pessoa influente, importante politicamente naquele lugar. Então, o que aquela pessoa fala vale muito, localmente. Só que quando ela chega no judiciário para prestar o testemunho dela não vale de nada, ela é só mais uma favelada no judiciário. Não interessa que ela é membro ou líder da associação de moradores, que ela faz tudo pelo lugar, que ela conhece aqueles meninos desde que eles nasceram. Isso não importa. Isso não interessa para o judiciário. Então, tem uma questão aí de falta de conhecimento de realidade local também. E essa pessoa que vai julgar o outro, né? Então, tem um choque ali de realidades absurdo, né? De conhecimento mesmo, às vezes até de estrutura do próprio tráfico. Eu via muito umas coisas assim fora da realidade, porque a gente que estuda tráfico há mais tempo, né? Estuda essas estruturas há mais tempo. Por exemplo, no tráfico, se o cara for um 57, ele não fica no tráfico. Pelo menos no Comando Vermelho é assim. Se o cara for ladrão, ele não se cria no tráfico. Ele não pode ficar no tráfico. Ele é bicado do tráfico. Isso é uma tradição, né? O Comando Vermelho tem muita tradição, tem coisa da hierarquia. E às vezes chegava um cara lá, favela de Comando Vermelho, o policial dizendo, não, ele é traficante, o cara com a ficha toda suja de um 57. Isso não faz sentido empírico, não se sustenta na realidade do que é aquilo, entendeu? O cara nunca o cara vai ter uma ficha corrida 157 e vai ser do Comando Vermelho. Não vai, ele vai ter a ficha corrida de tráfico. Se ele for do Comando Vermelho, ele já foi pego, entendeu? Mas, assim, é um dissenso, é um desconhecimento da realidade que também leva essas decisões serem dissociadas do que é local, né? E que é um problema da justiça, do direito, o problema é a caixa de Pandora do direito como um todo, né? As próprias leis, elas são feitas dissociadas da realidade, aí até coisa da lei que pega e a lei que não pega, né? No Brasil a gente tem essa alcunha aí, e aí é bem por aí. João queria falar, eu acho, queria levantar. Fala, João. Professora Marília, parabenizar pela fala. Nós trabalhamos 2 textos teus aqui na disciplina, né? Sobre as moralidades dos defensores públicos e os modelões. E ouvindo a tua fala, eu vejo uma congruência muito grande com o teu texto, né? O teu texto, ele, pelo menos em mim, ele me causou muito mal-estar, né? Um mal-estar ontológico, assim, e realmente uma descrição muito interessante da realidade. E até, parafraseando um dos autores que você utiliza, né? O Clifford Geertz, né? Você correu para os balineses da polícia, né? Ou seja, você foi aceita nesse campo e você adentrou aí estruturas muito particulares que poucas pessoas teriam acesso. Então, minha pergunta vai no sentido de como que foi lidar com esse dilema ético teu na tua escrita, na tua linguagem, porque, na verdade, você aponta faltas gravíssimas dos magistrados, né? Por exemplo, a presunção de culpabilidade, ou seja, a pessoa já sai, já dispara o processo culpada, né? E aí a própria questão dos casos comuns, dos casos excepcionais, que você descreve muito bem. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, quais foram os seus dilemas na hora da escrita, né? O que você sentiu, olha, eu creio que aqui eu não posso deixar de falar. Então, como que foram esses dilemas éticos na produção do teu texto? E parabéns pelo trabalho e pela fala. Imagina, eu que agradeço a disposição de vocês de estarem me ouvindo e fico muito feliz de saberem que vocês estão me lendo, né? Nossa, é a maior satisfação para um pesquisador saber que o trabalho está sendo difundido, sobretudo na graduação, que eu acho que é um momento muito crucial, né, da gente assimilar algumas coisas. E, cara, eu adorei a sua pergunta, assim, porque
é um processo, aliás, né? Tanto o processo de escrita, o processo de estar no campo, é tudo, é o ser afetado pelo campo, né? Tem uma antropóloga que fala disso, muito disso. E, na verdade, eu já vinha nesse processo de desconstrução antes da minha relação com o judiciário. Porque eu trabalhei com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma polícia extremamente truculenta, é uma polícia extremamente mortal mesmo. E eu tinha, durante o meu trabalho de campo com a Polícia Militar, eu ouvia atrocidades, assim, coisas inimagináveis, né? E foi muito mais doloroso para mim esse primeiro momento, porque eu estava saindo, olha, imagina, eu saindo da faculdade de Direito, com todas aquelas construções, né, de Estado Democrático de Direito, de presunção de inocência, todas aquelas prerrogativas, e eu sempre fui uma aluna muito dedicada, assim, na graduação de Direito. Eu gosto muito de Direito, inclusive eu dou aulas de Direito até hoje, assim, né? Eu trabalho com a pesquisa empírica, mas eu dou aulas de Direito até hoje. Então, aquilo para mim era tudo muito bonito, né? Eu conhecia um pouco da prática, já sabia que não era 100% aquilo ali, mas quando eu fui trabalhar com a Polícia Militar, foi um choque muito grande para mim, ouvir aquelas coisas, né? E olha que aqui a gente já tem uma descrição de polícia no dia a dia, nos jornais, na televisão, mas eles descreviam com requintes de crueldade, assim, como matar as pessoas, como sumir com corpos, né? E aí, nesse momento, eu já tive muita dificuldade de lidar. Eu até escrevo isso. Eu estava relendo a minha dissertação esses dias, porque eu estava preparando uma aula em cima dela. E aí eu falo que eu tive 2 momentos no meu campo com a polícia. O primeiro era não olhar para aquelas práticas como morais, imorais, legais ou ilegais, porque eu estava ali com um propósito, era o meu propósito de pesquisadora, entender o que eles estavam fazendo e por que eles estavam fazendo, né? E aí no judiciário eu tenho essa mesma dinâmica. Mas num segundo momento, e eu também passei, e é muito engraçado que eu passei por isso no judiciário também. No segundo momento, o meu desafio era não naturalizar aquelas práticas. Porque depois de você estar tanto tempo convivendo com as pessoas e ouvindo aquilo ali, você começa, isso é normal, isso acontece todo dia, né? E aí você começa a ouvir a descrição do que tu fez com o cara, do que o policial tinha feito com o cara, você mesma já pergunta, e você quer saber, você quer interagir, e aí você começa a reproduzir, às vezes, isso, né? Conversando com os teus pares. Então, são 2 desafios que eu tive, e no judiciário isso aconteceu também. No momento que eu chego, que eu começo a ter contato com a juíza, eu olho para ela de uma forma assim, cara, que mulher louca. Às vezes, eu juro, passava esse pensamento pela minha cabeça. Que mulher doida, mulher autoritária, né? Porque eu tenho um texto que eu vou até... Tá no prelo, que eu falo da relação dela com os advogados. Como que ela interagia com os advogados. E ela era uma juíza e muito autoritária mesmo. Ela gritava com os advogados. E eu sou advogada também, eu tenho esse meu lugar, né? Eu sou advogada, eu tenho OAB, eu advogo, inclusive. Então eu via aquilo ali, eu ficava, caraca, cara, classe totalmente, né? Aquela coisa classe desmoralizada mesmo, putz, grilo, a gente faz o que quer com advogados, os advogados não abriram a boca. Tem um perfil muito específico da Baixada, né? Que são advogados mais humildes também. Então, eram advogados que ficavam muito retraídos com a presença de um juiz, de uma magistrada, gritando com eles, né? E eu ficava, assim, desesperada. E aí, num segundo momento, já passava o tempo, aí eu já ficava, vai levar uma porrada da juíza, eu já ficava assistindo as audiências, ela vai bater, eu ficava esperando a porrada chegar, porque aí eu já tinha naturalizado, de certa forma, aquilo, né, que ela era daquele jeito, que aquilo ali acontecia mesmo, né, então, e é isso, esse era o dilema moral, de não, no primeiro momento, não pensar se é certo, se é errado, e eu tento não dizer isso em momento nenhum do texto, embora fique claro que, de fato, eu acho que é um absurdo as condutas que ela tem, mas eu tento, durante toda a tese, não avaliar isso. Ela é ilegal, ela está agindo ilegalmente? Não, porque a minha proposta é mostrar o que acontece ali naquele lugar, e ponto. Mas também, em um determinado momento, às vezes, e eu percebi, às vezes, no meu grupo de pesquisa mesmo, às vezes as meninas chegavam para narrar alguma coisa que estava acontecendo fora, em outros lugares, que elas fazem pesquisas em outras varas. E eu falo, mas isso é normal, isso acontece todo dia, né? Aí eu mesma me policiava, não, peraí, acontece todo dia, mas não, vamos falar sobre isso, porque isso é um problema, né? Isso é um problema sério da justiça, é um problema de democracia, é um problema de, né, muitas questões aí involucradas por trás disso. E a escrita é um processo muito interessante também, a Paula falou disso, né, na fala dela, assim, porque você faz a etnografia escrevendo, na verdade, porque o que você vivencia no campo, eu anoto, eu tomava nota, eu tenho meus cadernos de campo aqui, inclusive ficam sempre aqui do meu lado, sempre vou consultar alguma coisa, lembrar alguma coisa,
Mas eu lembro muito do que eu vivi, assim, sabe? Até na minha fala, eu acho que isso fica muito claro. Eu fico, gente, mas eu lembro, eu tô vendo a pessoa aqui na minha frente, essa cena acontecendo aqui na minha frente, porque nada substitui você estar lá. E isso é o auge da pesquisa antropológica, sabe? Não foi alguém que viu, não foi alguém que te contou. Você viu, você presenciou, você vivenciou. Eu tive sensações quando eu vi aquilo acontecendo. Eu virei a cara, né? Eu achei um absurdo. Então, tudo isso... mais uma vez, esse processo de ser afetado, né? Ser afetado pelo que está acontecendo ali, pelo que você está acompanhando, pelo que você está observando. E a construção do texto é um recorte também, porque você tem que decidir o que você vai botar no texto e o que você não vai botar. Né? O que é importante, o que é relevante para o teu objeto de pesquisa. Não é uma mera descrição. Eu estou só narrando aqui o que eu vi. Não, às vezes eu vou pegar uma coisa que eu vi no dia 24 de dezembro, eu vou pegar outra coisa que eu vi no dia 2 de maio, que fazem sentido ali, que se conectam, né? Então, é um quebra-cabeça a escrita também, a escrita etnográfica, né? Muita gente acha, isso aqui é literatura. Eu tinha um professor da universidade que falava, que raiva, né? Que dá disso. Um professor do direito, Paula conhece, Vladimir Luz. Ele falava que etnografia era literatura. Eu adoro etnografia, porque etnografia é literatura. É porque ele nunca fez uma etnografia, né? Então ele não sabe o que é você pensar uma etnografia pragmaticamente, para você demonstrar o argumento que você pretende demonstrar, né? Então é muito mais complexo do que parece. E claro, sem dúvida, esses dilemas morais, eles são sempre lá. E tem uma coisa também, gente, no fazer etnográfico, às vezes são as sutilezas que falam coisas. Né? Eu tenho eu sou de uma escola dos símbolos, né? Simbólica, bordiesiana. Um símbolo é um discurso, um símbolo é uma coisa, para vocês entenderem. Quando eu fiz polícia militar, esse campo na polícia militar, eu interagia com os policiais do UPP. E o UPP tem o discurso da proximidade, né? E aí eu observava coisas muito pequenas, que a policial, às vezes, saía com uma policial mulher na rua e as crianças vinham abraçar ela. Elas saíam na rua e vinham abraçar a tia. Ela falava, fala com o tio. E o tio, elas não queriam abraçar, não queriam falar. E isso fala sobre o campo, fala sobre o lugar, me falou sobre aquele lugar. Que o papel de proximidade, quem fazia eram as policiais mulheres. Era o papel do cuidado, que era assimilado por aqueles policiais, e que o papel de proximidade não era trabalho de policial, não era trabalho de homem fazer papel de proximidade. O homem estava ali para tiro, porrada e bomba. Esse é o trabalho da polícia. E são coisas sutis, são simbólicos, são sutilezas, sabe? Então, o observar e estar lá é muito isso também. Você vê uma pequena coisa, né? Às vezes o fato de que a juíza tirou a bandeira da sala dela, e o outro juiz botou um quadro evangélico. Isso são símbolos que falam muito sobre aquela pessoa, sobre aquele espaço, sobre aquela estrutura de poder, sobre aquela disposição, né? Então, eu acho que é isso. É difícil, mas é muito gratificante. E é isso. Nada, uma coisa, ninguém pode nunca dizer do teu trabalho etnográfico, né? Que aquilo não tem veracidade, não tem legitimidade, porque você estava lá. Você viu aquilo ali. Um dado quantitativo, ele pode ter problemas. Ele pode estar enviesado, né? A gente fala muito de enviesamento de dados em pesquisa quant. Ele pode estar enviesado, ele pode não estar dialogando com outro dado, né? Pode não ter sentido. Agora, o dado etnográfico, não tem como. Você estava lá, você viveu aquilo ali. Nada pode desconstruí-lo, né? E isso é muito relevante também. Falei muito, estou cansada. Falem vocês agora. Gente, alguém tem algo a assinalar ainda? Eu não quero desmotivar, acho que eu enunciei da forma imprópria, né? Tipo, não, mas alguém gostaria de pôr mais alguma questão? Não, então... porque eles não querem fazer pergunta, porque eu vou levar 1 hora respondendo. Eu entendo, eu entendo a respeito. Eu falo muito. Eu brinquei com a Paula. Paula, quanto tempo a gente tem? Você sabe que eu gosto de falar, né, amiga? Mas não é isso não, Marília, é porque foi muito esclarecedor mesmo, então acho que conseguiu sanar as nossas dúvidas, assim. Achei a palestra ótima, muito, muito obrigada mesmo. Assim, eu só quero fazer esse comentário mesmo.
Eu que Elogiar. agradeço vocês aqui mais uma vez. Agradeço a Paula pelo convite. É sempre bom estar em outros lugares, conversar com as pessoas. Paula é uma colega muito querida de grupo de pesquisa, uma amiga pessoal, inclusive, também. A gente, embora ela tenha feito UF, eu tenha feito UF no mesmo programa de mestrado, né? Como eu falei, a gente se encontrou muito tempo depois, no LAESP, né? Então, é sempre uma alegria poder estar com ela, poder conversar, compartilhar. É sempre muito, muito gratificante estar com você, Paula. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. A vocês, obrigada por me ouvirem. Eu estou aí à disposição também, se vocês precisarem de alguma coisa no futuro, é só mandar e-mail, estamos disponíveis, né? Estamos aí. Eu que agradeço, Marília. Eu certamente me beneficio mais do convívio com você do que você comigo. Os alunos, nessa disciplina, eu costumo mobilizar bastante o texto antropológico, porque é uma disciplina, essa disciplina que eles leram, né, os 2 artigos, porque é uma disciplina em que a gente interpela português e a forma do português mobilizada tecnicamente no interior do campo dos operadores do direito. E aí a pesquisa etnográfica rende muito, né? Fornece uma via de entrada preciosa, com interpretação e segurança, né? Mais do que um vídeo, né? E eu sempre mobilizo artigos seus nessa disciplina por isso. Então, vou só reiterar meus agradecimentos também aos presentes, né, que acompanharam o seminário. Eu tenho certeza que todo mundo aproveitou muito. Agradeço imenso a você, Marília, por ter se disposto a vir, a falar com a gente, esclarecer essas coisas, conversar comigo. E é isso. Vou encerrar, então, o seminário, né, a gravação aqui, e deixar aberto em caráter permanente o convite para você vir ao FJF